ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, lembrou o histórico da Justiça dos Estados Unidos e citou o nazista Adolf Hitler na decisão que retirou deputados bolsonaristas da Praça dos Três Poderes e proibiu a realização de acampamentos no local. Moraes relembrou a interpretação da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a primeira emenda à Constituição. A norma garante o direito constitucional de reunião pacífica e a impossibilidade de proibição pelos órgãos governamentais. O ministro sinalizou que, apesar da constitucionalidade das reuniões pacíficas, a justiça norte-americana definiu que o exercício desse direito não se reveste de caráter absoluto, não permitindo a realização de reuniões onde haja uso de força para atingir determinados objetivos. Evidente perigo de tumulto, desordem, ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias públicas. Em sua decisão, o ministro do Supremo ainda citou Hitler, ao mencionar que a democracia brasileira foi gravemente atacada nos atos de 8 de janeiro. Moraes argumentou que a omissão de agentes públicos lembrou a ignóbil política de apaziguamento e relembrou o fracasso do acordo da Inglaterra com a Alemanha nazista antes do início da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a região da Praça dos Três Poderes, agora à tarde, está bloqueada para o acesso de visitantes. Calil, bom, a gente está vendo aí, aviso importante. O Café Escola Senac Casa de Chá informa que, em razão de medidas de segurança anunciadas na Praça dos Três Poderes, não funcionará neste sábado. Não só o café, a praça está toda fechada nesse instante pela polícia do DF. Tendo isso decidido, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, condenou a decisão de Moraes. No X, no antigo Twitter, ele escreveu o seguinte: na noite de ontem, o Brasil atravessou uma linha perigosa. Um parlamentar, Hélio Lopes, em silêncio, com a boca vedada, uma Bíblia numa mão e a Constituição na outra, foi cercado por dezenas de viaturas e ameaçado de prisão por exercer um protesto pacífico, solitário e simbólico. A decisão que ordenou sua retirada e autorizou a prisão em flagrante de parlamentares eleitos representa uma ruptura institucional sem precedentes desde a redemocratização. Diante da gravidade do ocorrido, é dever da mesa diretora da Câmara dos Deputados agir imediatamente, convocando sessão de urgência, expedindo nota oficial e, se necessário, levando o caso ao plenário. Bom, Calil, parece que a oposição quer porque quer a volta do recesso antes do prazo, né? Inclusive, acho que essa é uma questão, né, que a gente vai pensar na semana passada, na sexta-feira, né, a tentativa ali de retomar, né, determinadas agendas, determinadas comissões, né, e que foi, enfim, que o presidente da Câmara já sinalizou que não, que recesso é recesso e que não tem que voltar. Até porque a gente tinha lido, que a gente viu, uma espécie de início de tumulto mesmo, né? A gente teve uma sessão, por exemplo, uma atividade de uma comissão em que tinha faixas pró-Trump, agora a gente tem isso, enfim. Eu acho que tem uma questão que acho que sempre é muito importante a gente contextualizar as coisas, né? Se a gente estivesse falando de um momento, ou de uma manifestação como essa, eu acho que antes do 8 de janeiro, o 8 de janeiro não tivesse acontecido, eu acho que ela teria um determinado peso e seria muito difícil mesmo imaginar que um juiz da Suprema Corte iria proibir uma manifestação como essa. Agora, a gente já tem um histórico, a gente já passou pelo 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes foi, assim, afetada, né, destruída, a gente já teve ataque às instituições, a gente já teve inquérito mostrando planos de assassinar juiz da Suprema Corte. Então, nesse caso, eu acho que faz sentido, inclusive para manter, enfim, para evitar que se gere mais tumulto e para zelar pela responsabilidade do bem-estar das pessoas. Então, acho que nesse caso, basicamente ali você tinha uma situação que era de fato muito tumulto. É diferente, eu acho, que de uma manifestação que ela, ainda que seja pacífica, ela está tentando, enfim, comunicar alguma coisa, colocar uma agenda, o que é perfeitamente legítimo, inclusive uma pessoa que está sendo processada ou que possa até ter sido sentenciada. Isso é um direito, é uma necessidade, de fato, na democracia de se defender. Mas no que a gente está vendo, basicamente, são tentativas de tumultuar e de colocar a vida das pessoas em risco. Vida das pessoas, inclusive, de agentes das forças de segurança. Então a gente está falando de, eventualmente, até colocar a vida de policiais em risco, de pessoas que estão trabalhando na segurança, funcionários públicos na Câmara, no Senado. Então acho que foi acertada, assim, essa decisão, inclusive para a gente evitar maiores tumultos. E para você, Green, sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, vale lembrar que não faz muito tempo, né? 8 de janeiro de 23, houve todo aquele tumulto. O ministro entende
que essa reunião, mas com outros deputados do PL aparecendo, o Crisóstomo esteve ali, isso tudo poderia trazer de volta aquele espírito, aquelas pessoas às ruas? Eu acho que tem, além dos componentes que a Isabela mencionou, eu também acrescentaria que, em primeiro lugar, a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela tem sido muito hábil no sentido de testar, vamos dizer assim, os limites da legalidade, os limites da ordem institucional. Nesse caso, seria muita ingenuidade a gente imaginar que o deputado Hélio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, ele de fato estava lá apenas buscando manifestar uma opinião, exercendo o direito de liberdade à expressão. Não dá para a gente imaginar que isso acontece fora do contexto que a Isabela mencionou. Então, essa tentativa da extrema-direita de sempre buscar explorar os limites da legalidade, tensionar as regras institucionais, faz parte do tipo de enfrentamento político que esse tipo de força política no mundo todo vem utilizando, e essa iniciativa do acampamento frente ao STF representa isso. Segundo lugar, seria ingenuidade a gente imaginar que o acampamento justamente na frente do STF, que é a instituição política no Brasil que mais vem sendo criticada pelo bolsonarismo e serviu, inclusive, de cobertura para o tarifaço do Donald Trump, fosse acontecer também de maneira a não criar mais uma simbologia a ser utilizada pela extrema-direita nas suas redes sociais. Certamente essa imagem vai ser utilizada pelo Eduardo Bolsonaro nas conversas com o alto escalão do governo americano, para uma vez mais intensificar uma eventual radicalização do governo Trump em relação ao Brasil, seja no campo econômico, seja mesmo no campo político ou diplomático. Um terceiro aspecto que eu acho que é muito importante, é que a extrema-direita também é muito habilidosa em utilizar, é o tema da vitimização. Ou seja, a lógica de que um batalhão de policiais militares foram lá atuar contra um cidadão indefeso que estava fazendo nada mais, nada menos do que exercendo o seu direito de expressar uma opinião. E nesse sentido, então, ele é vítima do aparato, como a extrema-direita gosta de dizer, do sistema, o sistema que, na verdade, é antidemocrático, fortalecendo a narrativa de que o Brasil não vive uma democracia e vive uma ditadura, ou seja, uma completa inversão dos termos daquilo que, de fato, não é a realidade que acontece no Brasil. Então, acho que, nesse sentido, foi acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes também por uma outra razão. Foi assim de maneira lenta e vamos dizer, pouco percebida que começaram os acampamentos na frente dos quartéis no final de 2022. Se essa iniciativa do Alexandre de Moraes não fosse tomada agora, certamente durante o final de semana nós teríamos várias pessoas acampadas na frente do STF e o problema ia escalar ainda mais. Então foi correto, a meu juízo, cortar, vamos dizer assim, essa situação pela raiz, antes que ela pudesse criar mais imagens, mais fatos, mais vitimização e deixar com que, de fato, a Suprema Corte brasileira possa seguir com o processo como vem sendo feito.